Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, quem nos acompanha aqui no plenário e também quem nos acompanha pelos veículos de comunicação do nosso parlamento. Né, Pedrinho? Está a presença do Pedrinho aqui, do Jorge, quem acompanha a sessão aqui nessa tarde, desse ano legislativo que se encerra. Eu aprendi nessa caminhada aqui no legislativo, vereador Almir, que quando se cobra alguma coisa do executivo, se cobra de quem manda. Quer cobrar alguma coisa do executivo, cobra de quem manda. E quem manda é o prefeito. Então, as cobranças, quando surgem aqui, que tratam única e exclusivamente dos secretários, elas tendem ou a não se resolver, ou a disputa política interna por espaço dentro do próprio governo. Então, quando se faz uma cobrança, quando um vereador faz uma cobrança aqui nessa tribuna, deve cobrar de quem manda. E quem manda é quem tem a caneta. Quem manda é o prefeito. Para resolver, tem que cobrar do prefeito. Cobrar de secretário, diretor, é muito vago. Muito vago e provavelmente não vão dar muita importância para essa questão, senhores. Mas eu quero tratar aqui também de um tema muito importante, a tal PEC 241, PEC 55 no Senado. A gravidade dessa emenda à Constituição, que acaba atingindo os direitos e garantias fundamentais consolidados pela nossa Carta Constitucional, transformou-se em um debate pela sociedade, um debate pobre, um debate que não leva em conta os reais efeitos dessa proposta de emenda à Constituição, principalmente na saúde e na educação do nosso país. Então, acho que a gravidade com que estão se debatendo essa proposta de emenda no país, ela acaba prejudicando a importância que tem essa proposta. Concedo à parte ao nobre colega, vereador Almir. Com a palavra em a parte, vereador Almir Vieira. Obrigado, vereador Jefferson. Parabéns pelo seu discurso. Mas, vereador, infelizmente, eu vou ter que discordar de Vossa Excelência. Se o prefeito indica um secretário para estar naquele cargo, esse, por sua vez, ele tem que ter a liberdade e tem que ter a potencialidade de poder fazer, escutar e executar o que a sociedade e a comunidade precisa. Neste momento, na minha opinião, não se tem política envolvida. Tem o interesse da comunidade. E o interesse da comunidade vai de encontro àqueles que estão à frente. Concordo com o senhor que quem tem a caneta é o prefeito. Mas o secretário está ali num cargo de confiança para tentar resolver. Parabéns novamente pelo seu discurso. Seria isso. Obrigado, vereador Almir. Eu vou retornar ao tema. É por que eu digo que quando se deve cobrar, se cobra do prefeito. Se o secretário não faz, quem manda no secretário? Uma coisa simples e óbvia. Né? Se tu quer fazer uma cobrança, para ter efetividade, para aí sim, sem questões políticas, para ter uma efetividade, para que de fato seja resolvido tal problema, a cobrança deve ser para o chefe do Poder Executivo. Né? Então, eu estabeleci isso aqui como princípio, acho que é mais eficiente, inclusive, para que o secretário acabe resolvendo seus problemas. Respeito ao posicionamento de Vossa Excelência aqui e desejo que faça um bom mandato, de coração. Então, senhores, a PEC 241, PEC 55, que acaba atingindo direitos, né, direitos não se reduz, né, ele se amplia, está sendo tratada de um contexto geral pela sociedade, considero que um pouco grave. Por quê? Porque virou um debate de quem é contra ou quem é a favor do PT. Infelizmente, o senso comum acabou tomando conta do debate em relação à PEC 55. Mas também, senhores, eu não posso deixar de falar aqui, a imprensa fala, né, questiona a tal da volta do salário do vice-prefeito. A volta do salário do vice-prefeito que nós debatemos aqui nessa casa, profundamente aqui nessa casa, aprovamos, foi para o Poder Executivo não sancionou e também não vetou, ficou lá, volta para essa casa, né, vereador Beto, e a nossa mesa diretora promulga a lei que dá fim ao salário do vice-prefeito. Algumas coisas têm que ficar bem claras aqui. Essa casa votou o salário do vice-prefeito
porque na atual situação o vice-prefeito da nossa cidade não tem função pública nenhuma, não tem atribuição pública nenhuma, e não tem responsabilidade pública e atribuição nenhuma. Essa é a realidade do que está colocado pelo vice-prefeito hoje. Então, nessa realidade, como que alguém recebe um subsídio público, de salário público, e não executa nenhuma função pública? Não pode, senhores. Então, essa casa acertou quando deu fim ao salário do vice-prefeito. Eu lembro aqui em algumas administrações que o vice-prefeito já foi secretário de regularização fundiária, vice-prefeito foi secretário de articulação política, ou seja, tinha atribuição. O que não pode é um agente público receber dinheiro público sem ter atribuição nenhuma. Isso não pode. Por isso eu digo que essa casa acertou, na atual situação, cortar o salário do vice-prefeito, porque o nosso atual vice-prefeito não tinha atribuição nenhuma. Então também não pode. Né, senhores? Se acaso vier para essa casa projeto para reestabelecer o salário do vice-prefeito nas atuais condições, eu tenho certeza que a minha bancada vai fazer isso, nas atuais condições, a nossa bancada vai batalhar aqui no plenário contra e vai até o judiciário contra, porque não pode alguém receber salário público sem ter uma função pública. De fato, prestar um serviço público. Agora, se vier um projeto atribuindo tarefas, responsabilidades e funções para o vice-prefeito, nada mais justo que, como todo agente público, receba o seu subsídio. Essa é minha posição pessoal em relação ao tema. Concedo a parte ao meu colega, vereador Adriano Pereira. Com a palavra em a parte, vereador Adriano Pereira. Vereador Jefferson, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e ainda dizer que tem outra preocupação com relação, agora, nesse momento que está extinto o salário do vice-prefeito, com a estrutura que não foi extinta. A estrutura que está lá ainda, dentro do organograma da Prefeitura Municipal, onde é destinado o recurso para aquela estrutura, para as funções que lá tem, que agora não sei a quem atende, porque, né, enfim, e que que tentamos aqui nesta casa, teve uma iniciativa do colega vereador Ivanato, é uma iniciativa minha também, de tentar recolocar esses recursos, né, alocar esses recursos dessa estrutura, vereadora Lenice, na educação, por exemplo, ou na saúde, e não tivemos êxito. Né, e temos que repensar isso também, está aí em breve sendo votado o orçamento próximo ano, essa questão da estrutura também do gabinete. Obrigado, vereador Adriano. Incorpora o meu pronunciamento, as palavras de Vossa Excelência. E também quero tratar de um outro tema aqui um pouco delicado, que é a tal dificuldade orçamentária do Poder Executivo. Jorge, já tomaram algumas medidas, acho que são medidas importantes, medidas que levam em conta, de fato, talvez aí poder resolver o tal problema orçamentário da nossa cidade. Eu quero aqui fazer uma sugestão ao Executivo. Quero fazer uma sugestão ao Executivo. O Executivo paga para todos os cargos em comissão, quase todos, a tal função por gratificação, por representação. A gratificação por representação, que varia, que vai de 700, 800 até 1.000 e poucos reais. 1.500 reais deve chegar, dependendo da função do agente público. Eu quero sugerir ao Executivo para que dê fim. Para que dê fim na gratificação por representação. Porque ela também tem uma base legal questionável. Que representação é essa que o cargo em comissão exerce? Qual é essa representação que lhe dá direito a um aumento significativo no seu salário, digamos assim? Qual é? Então também tem aí uma legalidade questionável. Eu quero sugerir ao Executivo que corte. Quero sugerir ao Executivo que corte a gratificação por representação de todos os cargos comissionados, já que nós temos uma legalidade questionável de tal medida. Podem ter certeza que vai ajudar e muito do ponto de vista orçamentário o município. Pode ter certeza. Se o município não quiser cortar, nós estaremos atentos. Já falei aqui nessa tribuna, reafirmo mais uma vez, tem caminhos
para o cidadão dessa cidade, lei de acesso à informação, representação no Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, ações populares, lá no Poder Judiciário. Tem esses caminhos. Então eu sugiro ao Executivo para que, se querem de fato fazer economia e ajudar a cidade do ponto de vista orçamentário, que corte a gratificação por representação dos servidores comissionados. Obrigado, senhores.